Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é crenças, autoestima e reforço. Estamos há alguns episódios falando do sistema de crença, né, que são os nossos pensamentos automáticos. E o tema de hoje é para a gente aprofundar como que a gente pode fazer a transformação das nossas crenças, mas também entender que além de ser um processo difícil, ele não é impossível, mas existe um processo de como lidar com a resistência interna, né? E aí sim a gente vai superar esses obstáculos, vai começar a criar novas crenças que são potencializadoras. Mas enquanto isso, a gente precisa falar sobre como lidar com essa resistência interna. Quando tentamos mudar as nossas crenças, é natural encontrar resistência. Isso acontece porque as nossas crenças são parte fundamental da nossa identidade. E mudar essa crença pode parecer ameaçador. Então, aqui estão algumas estratégias para lidar com essa resistência interna. Primeiro, reconheça. O primeiro passo é entender o que faz você resistir. É uma parte normal do processo. Então, ao invés de você lutar contra ela, acolha esse pensamento, acolha essa emoção como um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. O segundo é praticar a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Entenda que mudar as crenças profundamente enraizadas leva tempo e esforço. Então, pratique a autocompaixão e celebre os pequenos progressos. E o terceiro, é super importante reforçar o propósito, o porquê queremos mudar. Então, lembre-se constantemente dos motivos pelos quais você deseja mudar as suas crenças, conecte-se com o seu porquê, porque isso vai aumentar a sua motivação e vai te ajudar a superar essa resistência interna. E para superar os obstáculos comuns nesse processo de mudança, é importante que, além da gente reconhecer, então, o que impede, é entender quais são as nossas dúvidas e os nossos medos. É comum sentir esses dois sentimentos, né? Então, é importante acabar enfrentando eles. Escreva as suas preocupações, desafie-se com as evidências, mas também com pensamentos positivos. Um segundo momento, você também pode ter a influência externa. Às vezes as pessoas ao nosso redor podem não apoiar a nossa mudança. Então, escolha compartilhar os seus objetivos com pessoas que te apoiam. E aí você fica evitando ter as críticas ali destrutivas, né? Além da sua resistência também interna. E o terceiro é uma questão de recaída. Faz parte, né, e é muito comum que quando estamos num processo de desenvolvimento, tem coisas que vêm vindo gradualmente. E quando não chega esse resultado rápido, nós queremos desistir. Então, lembre-se que isso é um processo de recaída. Então, se você voltar a ter as velhas crenças, não fica desanimado. Reconheça que você está vivendo esse processo de recaída para voltar, né, na zona de conforto, mas também usa isso como uma oportunidade de você retomar, aprender ali com o processo, né? E aí você vai ajustando um pouco dessas estratégias de pensamento, de buscar pessoas que te apoiam e reconhecer e escrever, né, suas dúvidas e medos. E aí, quando estamos falando desse processo, é importante porque, no final, queremos criar essas crenças que nos fortaleçam, para nos empoderar. Então, aqui também vai algumas técnicas que são eficazes para fortalecer esse processo. Afirmações diárias. A gente sempre tem aquela frase favorita, ou às vezes uma frase, né, um trecho, que nos empodera. Então, crie essas afirmações que reflitam as suas novas crenças positivas e repita-as diariamente. Isso ajuda a reprogramar a sua mente subconsciente. Segundo, crie momentos ou pratique visualização regular. Imagine-se vivendo de acordo com as suas novas crenças e veja-se alcançando os seus objetivos. Visualização vívida pode reforçar essas crenças em sua mente.
E um terceiro é o ambiente de apoio. Cerque-se de pessoas que tenham esse pensamento positivo junto com você, que te apoiem nessas novas construções e tenha interações positivas. Isso vai te ajudar a reforçar e a te manter forte nesse processo. Além dessas técnicas, tem outras 3 que colaboram também. Tem pessoas que têm o hábito de escrever diário. Então, escrever sobre essas experiências e como que tem sido esse processo de desenvolvimento também contribui, porque isso vai impactando ali de qual é a sua percepção também de evolução. O segundo é uma meditação guiada. Então, praticar ali, focar no positivo, trabalhar a mente, trabalhar mais a respiração, isso ajuda muito nessa criação dessa nova mentalidade. E também uma ação coerente, né? Então, nesse caso, quanto mais você agir de acordo com aquilo que você gostaria de criar, né, como realidade na sua vida, vai fortalecendo porque é uma evidência real daquilo que você realmente está propondo ali para a tua vida. E tudo que estamos falando aqui de crenças, ela tem uma base de influência muito grande em relação à nossa autoestima. Então, quando falamos isso, a autoestima, ela tem um impacto na nossa autoimagem e a autoestima. Se a gente acredita que somos incapazes ou inadequados, a nossa autoestima fica baixa. Por outro lado, crenças positivas sobre nós mesmos podem elevar a nossa autoimagem e nos dar confiança. Muitas vezes, as nossas crenças, elas são formadas na infância com base nas mensagens que recebemos dos outros. E essas crenças podem se tornar profundamente enraizadas, difícil de mudar, mas também é possível transformar, por isso é importante o esforço, né? Mas o esforço consciente. Então, aqui vai algumas práticas, né, alguns exercícios que podem ajudar a desenvolver essa crença para melhorar também a autoestima, né? Então, reconhecer, talvez, quais são esses pensamentos que estão impactando diretamente na sua autoimagem, né, no valor que você sente sobre você. Então, vamos na prática mais simples, né? O que faz, qual é a evidência que faz com que essa crença realmente seja real, seja verdadeira? O que de fato impacta na sua autoestima, o que de fato impacta ali na sua autoconfiança. E traga outras evidências de contraponto. Então, quais são as outras evidências ou os outros feedbacks que você já ouviu que estão num pensamento oposto sobre isso? Isso é real? Isso tem realmente impacto? E assim você vai conseguindo balizar e calibrar muitas vezes o que de fato e o estado que está aquela crença. Então é importante trabalhar, ter consciência, mas principalmente se esforçar para ir mudando um pouco dessa realidade. No próximo episódio nós vamos continuar com o tema de crenças para aprofundar cada vez mais e você conseguir, né, realmente se tornar aquela pessoa que gostaria sem limites. Muito obrigada e até o próximo programa. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.